Olá, meus amigos e minhas amigas. Professor Gustavo de Lima Pereira aqui na área com vocês. Vocês aí, futuros colegas, advogados e advogadas. Vamos voltar aqui para a nossa revisão, nosso passaporte OAB aqui da Verbo Jurídico, para falarmos agora um pouquinho sobre direitos humanos. E eu vou concentrar, pelo menos boa parte da nossa revisão aqui, vamos ver na minha disposição de tempo, concentrar nossa análise no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Nós temos na proteção dos direitos humanos um sistema global de proteção dos direitos humanos, que envolve todos os países que fazem parte das Nações Unidas, os 193 Estados-membros da ONU. A proteção global, que vai envolver a Carta da ONU, os Pactos de Nova York, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, nós percebemos, a sociedade internacional percebeu que trabalhar um horizonte de proteção dos direitos humanos em nível global, ele tem maiores dificuldades do que se trabalhássemos em termos regionalizados, por uma questão de proximidade geográfica, identidade cultural e também aí elementos de maior reverberação no âmbito da proteção dos direitos humanos. Então nós temos 3 sistemas regionais de proteção dos direitos humanos: o sistema europeu, o sistema africano e o sistema interamericano, que nós focamos ele aqui exatamente porque o Brasil faz parte dele e porque muitas das questões da OAB tratam sobre o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Então nós vamos falar sobre o sistema interamericano, analisando fundamentalmente aqui em linhas gerais, só para a gente discorrer, só na nossa revisão aqui, 2 dos principais documentos do sistema interamericano. O primeiro deles, o mais importante, Convenção Americana de Direitos Humanos, mas mais famosa, mais conhecida pelo seu apelido. Qual é? Pacto de San José da Costa Rica. O Pacto de San José da Costa Rica é um tratado internacional que foi elaborado, discutido lá em 1969, na Costa Rica, em São José, daí o apelido. O Brasil não participou, no primeiro momento, evidentemente, porque o Brasil estava numa ditadura militar, já no AI-5. Nós estávamos num momento onde não era lá muito interessante debater direitos humanos. Então, esse tratado internacional, o Brasil ele só aderiu a ele lá em 1992 com o presidente Itamar Franco, como nós vimos no bloco anterior, aquela possibilidade de adesão do tratado internacional. Então, esse Pacto de São José da Costa Rica, ele traz no seu teor, na sua disposição entre seus artigos, apenas, e tão somente apenas, direitos humanos de primeira dimensão ou geração. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa afirmação histórica dos direitos humanos, faz tempo que não cai, mas é sempre importante revisar porque é um tema muito reivindicado muitas vezes em provas da OAB, mesmo que algum tempinho não caia. Direitos humanos de primeira dimensão ou geração, pode vir dessas 2 formas para você na prova, são direitos econômicos, direitos políticos e liberdades individuais que são frutos das revoluções burguesas do século XVIII. Ou seja, o direito de votar, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito a garantias judiciais, o direito a elementos ligados aí à nacionalidade. Então são questões que dizem respeito ao dever negativo do Estado. Certo? Então o Pacto de São José não estabelece no seu texto normativo direitos humanos de primeira dimensão, faz só uma previsão genérica em um artigo, mas isso veio à tona com um protocolo adicional ao Pacto de São José da Costa Rica. Protocolo do direito internacional é um tratado internacional, passa pelas mesmas fases dos tratados multilaterais que nós vimos lá na aula anterior, no bloco anterior, mas a ideia é que o protocolo, então, ele é um tratado internacional que se remete a um outro tratado já existente. Ele é um protocolo adicional, como o próprio nome diz. Então, o Protocolo de San Salvador, em 1988, que trouxe ao sistema interamericano direitos humanos de segunda dimensão ou geração, ou seja, direitos econômicos, culturais e sociais, ou seja, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a um trabalho digno, o direito a férias, o direito à liberdade sindical, elementos que agora implicam o dever positivo do Estado. A ideia naquele contexto, se nós pensarmos em termos de direito constitucional,
a ideia ligada às normas programáticas, sociais, normas que vão envolver aí a garantia de direitos sociais. Então isso está previsto lá no Protocolo de São Salvador. Agora atente aqui comigo, porque aqui esses dois quadros eles são fundamentais para nós entendermos. Eu peço que vocês pausem agora aí a gravação e analisem aqui. Eu não quero que vocês decorem tudo que está albergado pelo pacto. O próximo slide aqui vai ser mais importante ainda. Nós temos aqui, tudo isso aqui vai envolver elementos ligados a direitos de primeira dimensão. Ligados aí, por exemplo, liberdade religiosa, direito de circulação, propriedade, nacionalidade, direito ao nome, proteção da família. Os pontos que eu destaquei em vermelho são pontos que têm aí ou tem aí uma predileção de cair na prova da OAB, ou são coisas relativamente contraintuitivas, como, por exemplo, o direito à vida. O que o Pacto de São José, lá no artigo 4º, estabelece? O que você pensaria? O Tratado Internacional de Direitos Humanos desse porte permite que os países mantenham a pena de morte na sua jurisdição interna? Sim, permitem. Isso é contraintuitivo, né? Já caiu várias vezes na prova da OAB. O que não pode é o quê? O país abolir a pena de morte e depois quiser retomá-la no seu ordenamento jurídico interno. Isso não é possível. Há uma vedação expressa no pacto, que seria aí orientada pelo princípio da vedação do retrocesso em direitos humanos. Aqui, por exemplo, vai falar sobre liberdade pessoal e garantias judiciais, que são pontos muito importantes, que vão falar, por exemplo, sobre audiência de custódia, a ideia de que a pessoa que é presa em flagrante, ela precisa passar aí por uma autoridade judicial para que seja, por exemplo, perfectibilizada o seu auto de prisão em flagrante. Isso está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, não foi uma invenção brasileira, do legislador brasileiro, tem relação sim com o Pacto de São José, tem relação sim com a proteção dos direitos humanos previstas no Pacto, que nós adotamos no horizonte brasileiro a partir de 2015. Certo? Também um ponto que tem caído bastante na prova da OAB envolvendo o Pacto de São José, que é a indenização por erro judiciário. Então, um juiz errou, não necessariamente penal. Eu tenho direito que o Estado me indenize por um erro judiciário? Sim, o Pacto prevê isso. E isso vocês têm que atentar exatamente porque é muito importante. Agora, aqui é muito importante também. O Protocolo de San Salvador, ele traz também uma série de direitos de segunda dimensão. Vamos lá, trabalho, condições justas de trabalho, direitos sindicais, previdência, saúde, meio ambiente, alimentação, proteção de pessoas deficientes, proteção para idosos, uma série de coisas. Porém, vejam essa observação aqui embaixo. Eu só posso peticionar perante o sistema interamericano, porque o sistema interamericano envolve isso, é a responsabilização dos países por violarem direitos humanos e provocarem vítimas. Então é uma pessoa, um grupo de pessoas que entra com uma demanda para que o Brasil, por exemplo, esteja no Banco dos Réus internacional, no sistema interamericano, e venha aí a responder perante as suas violações de direitos humanos. Mesmo que o Protocolo de São Salvador estabeleça esse grau bastante robusto de direitos de segunda dimensão, somente são permitidas petições individuais que envolverem liberdade sindical e educação. Como é que tem caído na prova da OAB? Lá o cara vai construir uma questão gigantesca. Você foi procurado como advogado e o advogado, com a condição de advogado de direitos humanos, foi comentado que a pessoa ela precisava, estava uma situação envolvendo proteção de pessoa com deficiência, e aí o Protocolo de São Salvador estabelece direitos humanos de segunda dimensão, e aí você vai pensar, realmente o Protocolo de São Salvador ele traz esse direito de segunda dimensão e a pessoa com deficiência tem a ver com isso, só que o que eu já vi que já caiu algumas vezes, a resposta correta qual é? A ideia de que na verdade, não há o que se fazer, não tem nada para se fazer, porque só é possível um peticionamento individual perante o sistema se tratar de questões envolvendo liberdade sindical e educação. Então, isso é muito importante, tem caído com bastante frequência na prova da OAB, eu chamo a sua atenção para isso, certo? Vamos adiante para falarmos
um pouquinho sobre os órgãos competentes para garantir os meios de proteção internacional no âmbito do sistema interamericano. Estamos falando aqui da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana e Corte são órgãos diferentes, órgãos que têm prerrogativas e funções diferentes, e a gente precisa ter um mapeamento mais ou menos geral para enfrentarmos uma questão que provavelmente, muito potencialmente, cairá envolvendo alguma relação com esses dois órgãos, certo? Primeiramente, nós temos a Comissão Interamericana, o órgão mais importante, o órgão que analisa as petições, faz um juízo de admissibilidade sobre as petições, em que é localizada em Washington, e a banca adora esse tipo de questão, né, porque é a letra fria do tratado, né? Quantos membros, quantas pessoas integram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? 7 membros, que são indivíduos de nacionalidades diferentes, com autoridade moral e notório conhecimento em direitos humanos, que são indicados pelos governos dos Estados membros da OEA, da Organização dos Estados Americanos, então, que sendo eleitas, vão ter um mandato de 4 anos, podendo ser renovado esse mandato por mais 4. Então vamos lá, a Assembleia Geral da OEA vai eleger aí um brasileiro, um argentino, um uruguaio. Nesse momento de eleição não vai ser 2 pessoas da mesma nacionalidade que cumpra com esse requisito de notório saber em direitos humanos. Um detalhe importante, precisa ser formado em direito? Não. Pode ser um sociólogo, pode ser um filósofo, pode ser alguém das relações internacionais, um cientista político. Agora, se nós falarmos depois, quando nós falarmos na Corte Interamericana, aí vai ter que ser um jurista, vai ter que ter formação em direito. Vamos lá. O que faz a Comissão Interamericana? Qual é a competência central dela? Ela vai analisar as petições que chegam a ela, as denúncias que chegam a ela, não vou falar em queixas, né? O sistema interamericano permite que um país faça queixa ao outro. O Brasil vai lá e faz uma queixa de que a Argentina não vem cumprindo o Pacto de São José, quase nunca foi usado, mas não interessa para nós aqui, só saibam que é possível. É possível um país fazer queixa de outro país perante a comissão? É, pouco usual. Mas o que interessa mais para nós é que a comissão ela analisa as denúncias, então eu peticionei alguma pessoa vítima de violação de seus direitos humanos no contexto brasileiro, ela vai peticionar perante a comissão e essa comissão vai analisar essa petição. E antes de fazer uma análise, a gente tem que pensar aqui quem é legitimado para fazer a petição. Quem pode fazer a petição? São ONGs, ou seja, entidades não governamentais que podem atuar em prol e em nome da vítima ou do grupo de vítimas. Muito comum isso, né? Muito comum, por exemplo, na petição envolvendo a Maria da Penha, foi feita por uma ONG envolvendo o direito das mulheres. Situações das mais diversas vão ser peticionados por ONGs. É possível também qualquer pessoa, de próprio punho, não precisando ser advogado, ou contratando um advogado privado que vai fazer esse peticionamento. Que requisitos que se tem para fazer um peticionamento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Precisa do esgotamento das vias internas. Eu não posso ter o meu direito humano violado no Brasil e diretamente procurar o sistema interamericano. Eu tenho que entrar com uma ação dentro do território nacional, a não ser que não existam mecanismos dentro do direito interno para que eu faça essa petição. Aí sim eu só posso fazer no horizonte internacional. E um detalhe importante é que eu posso afastar esse requisito do esgotamento das vias internas quando nós temos uma demora injustificada. Isso é muito importante, cai bastante na prova da OAB. É um requisito sim, mas ele é afastável. Porque, por exemplo, eu posso estar num contexto interno, ter uma demanda interna e essa demanda estar se prolongando por anos e anos a fio, sem nenhum respaldo das autoridades judiciais brasileiras, e aí eu posso afastar esse requisito e peticionar perante a comissão, demonstrando essa demora injustificada. A primeira condenação que o Brasil teve pela Corte Interamericana, o famoso caso Damião Ximenes Lopes, envolveu aí uma demora injustificada de uma pessoa que foi internada numa casa de repouso lá no interior do Ceará, no município de Sobral,
uma casa que tinha vinculação com o SUS, e ela foi encontrada morta 3 dias depois. E a família do Damião Ximenes, desesperada, vendo que o Estado brasileiro, o inquérito policial e as demandas judiciais estavam aí tendo uma demora justificada, peticionou perante a comissão. Detalhe, esgotou as vias internas, eu tenho que peticionar, existe um prazo decadencial de 6 meses, eu não posso peticionar perante o sistema 5, 10, 20 anos depois, tem um prazo de 6 meses a partir do momento em que eu tomo conhecimento desse esgotamento das vias internas. Não é possível também ter uma litispendência internacional no caso, ou seja, eu estou discutindo esse caso já em outro órgão internacional, nas Nações Unidas, por exemplo, e vou ir para o sistema interamericano, por questões óbvias, e também aí uma qualificação formal da vítima. É possível sinalizar perante a comissão que a vítima não quer se identificar, tem que motivar isso. Eu posso, Gustavo, peticionar em nome de uma vítima e demonstrar aí que ela sofre perseguições no Brasil, logo, não é interessante, tem uma justificativa para que ela corre perigo se for identificada. É possível a não identificação na qualificação, caso isso se demonstre a importância. Quando, então, chega na comissão, a comissão vai fazer esse juízo de admissibilidade, vai ver se cumpriu os requisitos de esgotamento das vias internas ou se há essa demora injustificada. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que ela pode fazer? Ela pode solicitar informações do país. Olha, país, eu recebi essa denúncia, eu quero que você preste esclarecimentos. A Comissão Interamericana ela pode tentar estabelecer uma composição entre as partes. A Comissão Interamericana também ela vai dar uma fase de um primeiro informe, onde o Estado vai poder se defender. No contexto brasileiro, quem defende seria aí o Itamaraty, também a Advocacia Geral da União, se for o caso, defendendo o Estado brasileiro. A Comissão Interamericana ela pode fazer um relatório estabelecendo prerrogativas nesse relatório, exigindo que o país faça algum tipo de modificação no seu horizonte interno. Não é condenação, é um relatório de mérito estabelecendo aí resoluções para o que o país atue, em virtude daquilo que foi estabelecido dentro da denúncia. Por exemplo, o caso Maria da Penha não chegou a ser uma condenação da Corte Interamericana. Parou aqui na comissão, anteriormente, que nós estávamos vendo. A comissão fez um relatório, emitindo uma resolução para que o Brasil fizesse uma legislação mais protetiva do que a que tinha anteriormente. E aí nasceu, em 2006, a Lei Maria da Penha. Um outro exemplo nesse sentido envolve aqui o nosso Presídio Central de Porto Alegre. Uma resolução da Comissão Interamericana para que o Brasil, aqui o Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, se fizesse uma melhoria no Presídio Central, porque ele já apresentava, e ainda segue talvez apresentando, condições degradantes envolvendo violações de direitos humanos, como, por exemplo, a superlotação. Não chegou a ser uma condenação, mas parou lá numa resolução diante de um relatório de mérito da Comissão Interamericana. Se não dá certo perante a comissão, se não há uma composição entre o Estado e a vítima, se não acontece aí uma situação onde é possível, mediante uma resolução, tão somente resolver o caso, ou se dessa resolução o país acaba não cumprindo aquilo que está estabelecido nela, aí a comissão remeterá o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que agora sim terá uma função também judicial. Então a comissão, ela condena um país? Não. Ela faz no máximo resoluções. Agora, quem vai ter a tarefa jurisdicional efetivamente é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em São José, na Costa Rica. A comissão fica em Washington, a corte fica em São José, na Costa Rica, e ela é composta por 7 juízes. Enquanto a comissão era composta por 7 membros, agora estamos falando em 7 juízes, que necessariamente são juristas, ou seja, têm formação em direito. Para julgar, tem que ter uma formação, tem que ser formalmente uma pessoa que passou pelos bancos escolares de uma faculdade de direito. De nacionalidades diferentes, também eleitos pela Assembleia Geral, por indicação dos países, para um mandato de 6 anos, enquanto na comissão eram 4 anos, na corte são 6 anos, podendo mais uma vez uma segunda reeleição. Certo? Aqui, então,
Para entrarmos já numa finalização aqui, nós temos um tempinho ainda, eu vou falar com vocês rapidamente sobre algumas condenações que o Brasil teve pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode cair, fundamentalmente as mais recentes nesse tempinho que nos resta aqui para nossa revisão. Nós temos condenações recentes, por exemplo, que tratam de... a condenação mais recente que o Brasil teve pela Corte Interamericana envolve a violação de direitos de um jornal, a morte de um ativista, um advogado ativista de direitos humanos, da qual o Estado brasileiro não deu a devida atenção. Uma condenação extremamente recente. Uma condenação também recente do ano de 2021, que é o caso Márcia Barbosa de Souza, uma condenação que trata sobre a temática do feminicídio, ou seja, uma jovem mulher negra que foi morta por um deputado brasileiro lá nos anos 90 e não houve uma expressiva movimentação do Estado brasileiro para aí responsabilizar esse deputado e que se entendeu que as prerrogativas da profissão dele, da atividade política dele, foram substanciais para que houvesse essa ideia de essa impunidade. Então o Brasil tem uma condenação recente que trata sobre, por exemplo, então, questões ligadas ao feminicídio de 2021. Nós temos uma condenação recente também que é sobre uma explosão de uma casa de fogos de artifício, onde mais de 60 pessoas foram mortas ou foram feridas. Então isso pode cair para nós aqui fundamentalmente. E o que nós temos que ter em mente nessas condenações, o Brasil já foi condenado 2 vezes em circunstâncias envolvendo em prol do movimento Sem Terra, uma delas envolvendo grampos telefônicos ilegais, a outra delas envolvendo uma questão de uma pessoa que foi morta dentro de uma ocupação do MST, e não houve uma responsabilização efetiva daquelas pessoas que levaram à morte desse 7º Garibaldi, que é o nome do caso, que estava lá nesse contexto. Nós temos 2 condenações também pelo Brasil envolvendo a questão da ditadura militar, o caso Júlia Gomes Lund e também o caso Vladimir Herzog, o famoso caso daquele jornalista que foi morto e tem aquela foto de onde ele supostamente teria se enforcado. Então o Brasil tem essa condenação também por questões envolvendo lá o jornalista Vladimir Herzog na época da ditadura. Vocês devem se lembrar daquela foto clássica lá do tempo da ditadura, onde supostamente ele teria se enforcado na prisão. O Brasil tem uma condenação sobre isso também. E para nós falarmos um pouquinho que pode cair para vocês sobre diferenças entre o sistema interamericano e o sistema europeu e o sistema africano. Um detalhe bastante importante, no sistema europeu de proteção dos direitos humanos, desde já dos anos 90, não existe, tal qual nós temos aqui no sistema interamericano, a ideia de que uma vítima peticione perante a Comissão Europeia e depois, somente depois, o caso chegue à Corte Europeia. Algo que deixa bastante moroso o sistema, algo que deixa muito mais dificultosa a atuação internacional da proteção dos direitos humanos. No contexto europeu, o indivíduo pode peticionar diretamente perante a Corte Europeia de Proteção dos Direitos Humanos, diferente daqui, onde nós temos ainda essa dinâmica de passar pelo crivo da Comissão Interamericana e só depois, muito depois, o caso poder chegar até a Corte e isso envolver uma condenação internacional, certo? Uma diferença importante que nós temos do sistema interamericano para o sistema africano, por exemplo, é que no pacto, na Convenção Africana de Direitos dos Povos Africanos, equivalente ao sistema interamericano lá no continente africano, o documento que funda o sistema interamericano já contém em seu teor direitos humanos de primeira dimensão, assim como direitos humanos de segunda dimensão. Então essa articulação é importante de nós termos em mente, caso caia para vocês aí alguma diferenciação entre direitos humanos, entre o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano de
proteção dos direitos humanos. Algum elemento mais que cabe aqui para a gente falar sobre o sistema interamericano é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela, além de estabelecer decisões que, de países no contexto das Américas que fazem parte do sistema, não é só essa a competência da Corte Interamericana. A Corte Interamericana também ela pode oferecer pareceres consultivos a respeito da interpretação de algum tratado envolvendo o sistema interamericano. Então ela tem uma dupla competência, consultiva e contenciosa. Mais um detalhe que eu já vi cair na prova do OAB para nós aqui é que as decisões da Corte Interamericana, elas não são por votos, ela não dá 7-0, 6-1. Os 7 juízes, eles, ao decidirem, eles tomam essa decisão em conjunto e assinam todos eles ao final. Então, é uma decisão conjunta. E se, por exemplo, tivermos um juiz brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos e estiver lá no banco dos réus do Brasil, ele não poderá participar dessa decisão. Então, existe um quórum mínimo de juízes que implicam para uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O quórum mínimo são 5 juízes, isso está previsto no Pacto de São José. Um outro diferencial em relação à Corte Interamericana e à Corte Europeia é que nós temos só 7 juízes, o que deixa também as coisas mais morosas, assim como o fato de ter que passar tanto pela Comissão Interamericana até chegar o caso à Corte. É um detalhe que nós temos diferenciador também quando falamos da Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos, além de ela analisar diretamente os casos envolvendo denúncias por violações de direitos humanos no contexto europeu, também a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela conta com um número maior de juízes, ela conta com um número de juízes que fazem parte do sistema europeu, que são atualmente 27 juízes. Então esses detalhes, esses elementos aqui que a gente está vendo de uma forma um pouco corrida, são fundamentais e já caíram muitas vezes nas provas da OAB. Claro que o foco mais direcionado para nós é sempre o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, mas não é não incomum uma discussão que vá tentar trabalhar esse horizonte ligado também ao sistema europeu e ligado ao sistema africano de proteção dos direitos humanos. Por fim, um último detalhe que eu trago para vocês: direito comunitário e direito da integração tem caído às vezes na prova da OAB. O direito comunitário, ele envolve a União Europeia, o bloco econômico envolvendo a União Europeia. O direito da integração é uma discussão que envolve mais uma fase de integração que não conseguiram, tal qual a União Europeia, estabelecer as prerrogativas daquele tamanho, né? Nós temos aí uma Corte Europeia, nós temos uma moeda única, nós temos a ideia de uma cidadania global europeia, né? Um cidadão, não sou só português ou francês, eu sou cidadão europeu. Então é diferente daqui que nós temos no Mercosul, que ainda, por mais que almeje um mercado comum, se cair para vocês a ideia de mercado comum, é a ideia de estabelecer prerrogativas comuns que não são apenas ligadas a produtos, a mercadorias. Envolve aí uma cidadania, envolve uma construção de uma liberdade laboral dentro do contexto do Mercosul, que também são horizontes aí que a gente, sobrando um tempinho aqui, eu esboço para vocês. E, por fim, eu desejo de coração muito boa sorte a todos e a todas por aí. E até a próxima. Já espero vê-los na condição de colegas, advogados e advogadas. Um abraço.